Deus continue abençoando grande e poderosamente a vida de todos nós. Vamos fazer leitura de um texto bíblico. Nesta noite nós vamos ler lá na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2. Vamos começar no versículo de número 5 e vamos até o versículo de número 8. Segunda carta de Pedro, o apóstolo, capítulo 2, versículo de número 5, diz assim: E não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6: E transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinza, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como impíos. 7. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens impíos, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. Versículo 9: O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Podeis assentar, meus irmãos. Os versículos de número 4, ou melhor, 6, 7 e 8, é o que dá base para aquilo que nós vamos estar compartilhando entre nós nesta noite, sobre o tema: o crente que não quer deixar Sodoma. Meus queridos irmãos, esta segunda carta de Pedro, bastante instrutiva, teve algumas dificuldades, porque quando estavam inserindo os escritos inspirados, fora estabelecido um cânon. A palavra cânon é uma vara de medir, ou então um crivo pelo qual os livros deveriam passar. E todos os livros que reclamavam certa inspiração, eles tinham que ser submetidos a este crivo. Se eles tivessem qualquer quesito que contrariava aquele crivo, eles eram colocados ao lado. Porque era necessário este crivo? Primeiro, pelo fato de que nesta época, primeiro século da igreja, apareceram muitos escritos que reivindicavam inspiração. E o concílio, por volta do ano 300, eles conseguiram reunirem para poder subordinar todos os livros a este crivo. No momento eu não me lembro aqui quantos eram os quesitos que se exigiam, e muitos deles tiveram dificuldades de serem catalogados como livro inspirado. O grande
A grande dificuldade, e parece ser a última das cartas que foram inseridas no cânon inspirado como palavra infalível, inerrante, fora tanto Pedro como Judas. Essas duas cartas sofreram certa resistência por aqueles que faziam o análise e subordinava elas a este crivo conhecido como cânon, vara de medir. Pedro tinha duas prerrogativas que encontrava resistência contra a sua inclusão como livro inspirado. Primeiro, o grego, ou a forma escrita, porque a primeira carta de Pedro vinha com um grego clássico, bastante fácil de entendimento. Porém, a segunda carta era mais ou menos como aquelas escritas que quando você escreve, você e Deus sabe o que está escrevendo, mas passou um segundo, só Deus sabe. Então o grego que se utiliza na segunda carta é um grego mas muito difícil de entendimento. Então o que eles fizeram para que pudessem catalogar a segunda carta no cânon bíblico? Primeiro, eles consideraram que a primeira carta de Pedro fora escrita por Silvano, e a segunda carta de Pedro, ou Silvano ou João Marcos, né? E a segunda carta fora escrita pelo próprio Pedro. E por Pedro ser um homem não abalizado na cultura nem judaica e também na escrita judaica, quanto mais na cultura e escrita grega. Então eles disseram: Pedro fez o que pôde, e assim entenderam que poderia ser incluída como escritura inspirada, porque levava o acento do apóstolo Pedro. Segunda dificuldade, eles consideraram que a carta de Pedro e a carta de Judas, principalmente o capítulo 2 de Pedro e lá o escrito de Judas, que é um só capítulo, tinha muita semelhança. Aí eles ficaram naquela dúvida: será que é um plágio? E se é um plágio, quem plagiou? Fora Judas que plagiou Pedro, ou Pedro que plagiou Judas? Porque há uma similitude muito grande entre o segundo capítulo da segunda carta de Pedro com a carta de Judas. Porém, se somos um leitor cuidadoso das duas cartas, vamos entender que tem mais diferença do que similitude. Por exemplo, Judas começa a escrever e o desejo, o tema do coração dele é falar sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. E ele faz a sua introdução, ele se apresenta e faz a sua introdução. Porém, repentinamente, ele muda o tema. Então, nota-se que ele estava na mão do Espírito Santo e que a mente dele estava sendo influenciada pela inspiração do Espírito Santo para escrever não o que ele desejava, mas o que ele recebeu do Senhor. Agora Pedro, ele aqui vai advertir os ímpios sobre a situação de um juízo eminente contra eles, tanto faz Judas também. Então, eles estão escrevendo para o mesmo público, para os esparcidos, para os que estão desterrados em outras terras, a não ser mais as terras da Judeia. E eles estão aqui dando a eles o entendimento de que Deus, Ele
pune o ímpio. Judas faz uma apresentação mais assertiva sobre estes ímpios, mas Pedro também não deixa para trás. Agora, como conciliar isso? É fácil. Por que você acha que Deus deu 2 sonhos similares a Faraó? Quando Deus repete alguma coisa a nível espiritual, é porque primeiro ele tem pressa, e é porque aquilo realmente é uma verdade que não resta dúvida. Foi aí então que a segunda carta de Pedro ganhou a proeminência de ser inserida também como um cânon inspirado. Agora, meus queridos irmãos, vamos para o nosso assunto. Dado a isso, quem era Pedro, apóstolo de Cristo, que chamava Simão e foi mudado o nome para Pedro? O homem do barco, que fez aquela pesca maravilhosa e depois se converteu. E você conhece Pedro mais pelo seu ponto negativo do que seus pontos positivos. Porque tem coisas que a gente faz na vida que nos marca negativamente, ainda que você faça depois 10, 20 ou 30 coisas maiores do que aquelas negativas. Mas todas as vezes que fala Pedro, você já vai para o entendimento do que? O homem que negou Jesus. Parece que o nome Pedro vem acompanhado com uma música. Fala Pedro, você já escuta o galo cantando. Falou Pedro, você já sempre levamos para isso. Parece que este foi o ponto mais forte que ficou cravado na vida de Pedro. Porém, Pedro fez coisas maiores do que negar Jesus. Maiores. Pedro até ressuscitou um morto. Pedro até morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a história cristã. Porém, nós muitas vezes, quando ouvimos o nome Pedro, lembramos já da negação que ele fez. Quando ouvimos o nome Tomé, a gente já pensa logo naquele sujeito incrédulo, né? São as marcas que ficam, porque há erros em nossas vidas que Deus perdoou, mas o público não perdoa. Isso é semelhante ao adultério. O adultério Deus perdoa, mas a pessoa que adulterou leva uma marca para todos olham, porque a Bíblia disse que a glória do homem é o quê? Destapar o erro, o pecado, e a glória de Deus é perdoar o pecado. São coisas diferentes. Porém, Pedro, por mais que tenha essa marca de galo cantando no pé da orelha, eu gostaria de ser Pedro, e eu já até orei para ser um Pedro. Não precisava ser um Pedro no limite do Pedro bíblico, podia ser um Pedro menorzinho, né? Um Pedrinho. O homem pregou o primeiro sermão e levou 3.000 pessoas a Cristo. Quando é que nós vamos chegar a isso? Então falamos do galo, falamos da negação e esquecemos das virtudes. Mas Pedro aqui, ele é este apóstolo. Agora, outra coisa interessante sobre esse escrito. Pedro, ele diz que por 3 ocasiões, nesses versículos que nós lemos, que Ló, lembra de Ló? Ló era justo. Agora vai uma questão: era ou não era? Se era justo, que medida de justiça que Pedro encontrou para declarar que Ló era justo? Aí você diz: ah, pastor, mas Ló deu uma escorregada. Deu. Agora, vamos colocar de um lado Ló e Abraão. Abraão também deu as suas escorregadas, sim ou não? Ele mentiu, ele entrou numa trama lá que Sara sugestionou de ele passar uma noite com Agar, e tudo bem. E quando Sara disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu também quero ter filho, eu não posso ter filho, mas está aqui a minha serva, você pode entrar e coabitar com ela,
e eu vou ter filho. Ele disse: ah, não, eu tenho que pensar. Quanto tempo você quer para pensar? 2 minutos. Ah, tá, tudo certo. E já entrou, embarcou e foi. Porque se Abraão estivesse realmente num posicionamento de manter a sua confiança em Deus e esperar a resposta de Deus, ele não aceitaria esse tipo de sugestionamento. Mas ele aceitou. Ele também escorregou. E não adianta, antes de você e eu começar a criticar aqui essa gente, e quantas escorregadas a gente deu. E não precisou nem colocar uma casca de banana na frente da gente. A gente tem derrapado em asfalto com ranhuras. A gente tem escorregado com chuteira no pé. Essa é a realidade. Então, antes da gente colocar fogo na barba dos demais, vamos colocar da gente de molho, porque a gente também não... Agora, qual foi a vara de medição que Pedro encontrou para medir Ló? Eu acredito que, para poder harmonizar o texto com a expressão de Pedro, eu preciso entender que Pedro está fazendo uma vara de medição com os habitantes de Sodoma. É a única possibilidade plausível que eu encontro para o texto ter um sentido para aquilo que eu preciso trazer a você e a mim. Como assim, pastor? Eu creio que no momento em que Pedro está escrevendo, ele consegue ver uma luz, ainda que fraquinha, sobre Ló. E entre Sodoma e sodomitas, Ló levava vantagem. Porém, Ló, ele apresenta aqui algumas coisas sobre Ló. Primeiro, ele disse que Ló estava enfadado do comportamento imundo dos homens impíos. Capítulo 2, versículo 7. Enfadado. Outra questão que ele aponta sobre Ló, ele disse no versículo 8, que Ló estava habitando entre eles, afligia dia a dia sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. Então Ló estava enfadado e Ló estava aflito com as práticas terríveis que se cometiam ali dentro de Sodoma. Pedro está falando. Por exemplo, Pedro está dizendo: o que eles praticam, eu não pratico. Aliás, o que eles estão fazendo me causa repulsa. Me causa repulsa. Me causa aflição na alma. Pois bem, é uma boa forma de entender o porquê que Pedro coloca Ló em uma vantagem de justo, porque ele está medindo Ló com os habitantes de Sodoma. E na terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora, meus irmãos, voltando para o nosso assunto depois desse, mas Ló é a figura do crente que não quer deixar Sodoma. Quem era ele? Ló era filho de Arã, irmão de Abraão, e este irmão Arão morreu. E Ló então ficou aos cuidados de Abraão. Então Ló era sobrinho de Abraão. Quando Deus fala com Abraão para sair da terra, para uma terra que ele iria mostrar, Ló resolveu acompanhar o seu tio, fazer parte daquela caravana. Era uma caravana que ia explorar uma nova terra, um novo ambiente. E ele aproveitou então para ir junto. E está tudo muito bem, né? Está tudo muito bem. Claro que a promessa não era de Ló, mas era de Abraão.
mas eu prefiro ficar ao lado e acompanhar alguém que tem promessa, porque pode respingar alguma coisa sobre mim, do que acompanhar e seguir uma caravana de quem não tem nada, só tem problemas. Ló então não é uma pessoa bem tapada, ele tem certos anelos. Bom, eu vou acompanhar meu tio, ele recebeu uma promessa que vai ser uma bênção, e quando Deus abençoa alguém, a bênção de Deus é para aquele a quem foi prometida a bênção, e a bênção daquele que recebe também é repartida com muita gente. Não é melhor ficar junto com uma pessoa abençoada do que uma pessoa sem bênção? Eu prefiro andar com quem é abençoado, com quem tem promessa de bênção, do que com quem é carnal, com quem não tem nada, com quem não tem perspectiva, objetivo e nem futuro. Ló parece ser não é tão tapado. Não vou ficar aqui, não vou com meu tio. Deus falou que vai abençoar ele, eu vou junto. E é uma realidade isso que eu estou dizendo, porque os dois prosperaram, sim ou não? Os dois. A Bíblia disse que a boiada de Abraão prosperou e a boiada também de Ló prosperou. Quando você fica junto com uma pessoa que tem promessa e é abençoada, você também prospera. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele manda a bênção direcionada, mas também manda a bênção ao derredor. Então procure sempre pessoas que são abençoadas ou que têm promessas de bênção para ficar com ela, para andar com ela, para dividir a sua vida e os seus sonhos com ela, porque pode respingar muitas bênçãos também sobre a tua vida. E Ló sabia disso e por isso ele foi. Quando Abraão foi chamado, então ele saiu junto, né? No Antigo Testamento não destaca nenhuma virtude de Ló. Nós não encontramos nenhuma virtude dele. Não, ele andou com o tio. Olha, o tio era espiritual, o tio fazia altares, o tio tinha um relacionamento com o Deus invisível, o tio tinha a promessa sobre si, o tio. Nós não encontramos nem uma alusão de virtude a Ló no Antigo Testamento. Você pode desfolhar o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, e você não vai encontrar. O único lugar que você encontra virtudes destacadas por alguém sobre Ló é essa segunda carta de Pedro. Também no Novo Testamento é o único lugar que nós encontramos. Porém, Pedro apresenta ele como um homem justo, né? Como um homem justo. Ele era um homem que gostava de viver em Sodoma. Ele gostava de viver ali. Houve aquele problema na família. Abraão disse: olha, está toda a terra diante de você, você escolhe para onde você quer ir. Se você disser, eu vou para a direita, então eu vou para a esquerda. Se você disser, eu vou para a esquerda, então eu irei para a direita. E a Bíblia disse que Ló levantou os olhos e olhou para a campina, toda regada, toda verde, que ia até Sodoma. E quando ele viu aquela campina verde, ele já tinha gado, ele precisava de pasto. Ele disse: é para lá que eu estou indo. Só que lá no meio da campina tinha Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ele vem armando a tenda. Armando a tenda até vir habitar em Sodoma. Ele não foi de uma vez para Sodoma. Não. Ele foi armando a tenda. Mas só que ao invés de ele armar a tenda longe de Sodoma, ele foi armando mais próxima. Algumas pessoas se equivocam pensando que eu sei até onde eu posso ir com esse negócio chamado pecado. Olha, não brinque com fogo, porque até hoje eu não vi ninguém que brincou com fogo e não saiu queimado.
Quem sabe Ló tinha aquela: bom, eu posso ser melhor do que os sodomitas, eu posso viver de uma forma diferente, e eu sei até onde eu posso ir. O meu tio me instruiu alguma coisa sobre a vida com Deus, eu posso. Olha, meu querido, a Bíblia disse, e Paulo recomendando a Timóteo, ele disse: fugi das paixões juvenis. E ainda tem pessoas que não é mais juvenis, já são velhis ou vernis, que ainda continua com paixões juvenis. Eu sou um meninão de 80 anos. Eu sou uma Barbie de 365 anos. É como uma certa irmã olhou para outra e disse: você viu como eu estou jovem? Ela disse: estou te olhando. Quantos anos você tem? Ela falou lá os anos dela. Ela disse: nossa, você vê como eu estou toda lisinha? Ela disse: sim, você é uma velhinha lisinha. Porque bisturi faz milagre. Então, por mais que eu vou tentar dizer que sou jovem, mas a minha cara, com parecido maracujá de gaveta, denuncia. Assim é a vida. Então eu devo saber que o meu espírito é jovem, mas o meu espírito não pode ter paixões juvenis. O que é essas paixões juvenis? Claro que não vem ao caso nesta noite, mas essas paixões juvenis nada mais é rédea solta para os hormônios da juventude. Os juvenis, eles não conseguem controlar os seus hormônios. É pecado? Não, tem que controlar. Nada mais do que isso. Agora, interessante que nessa discussão ele vai e arma sua tenda até Sodoma. E ele ali vai habitar em Sodoma, vai morar lá. E a Bíblia disse: e os varões de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Se eu tenho uma vida espiritual relapsa, frágil, por que eu vou me colocar no olho do furacão? Ainda que eu seja forte, ou que tenha uma vida cristã e espiritual forte, eu já vou fugir? Imagine-se, eu com uma vida cristã relapsa, frágil, eu preciso conhecer as minhas fraquezas e não dar munição para ela. Eu preciso conhecer e fugir para bem longe, para que essas fraquezas fiquem bem guardadinhas num lugar em que não venha se manifestar. Ele preferiu este lugar, um lugar aonde ele estava aflito pelo comportamento imoral dos sodomitas. Ele estava aflito, ele estava transtornado, ele estava realmente numa situação terrível, porém ele não fazia nada para sair dali. Conheceu aquele crente do coração dividido? O coração dividido é aquele crente que, por mais que ele em um momento sente repulsa pelo resultado e pelo pecado, mas ele quer ficar ali, ele fica por perto, campeando. Não tem aquele crente: ih, Senhor, caí de novo. Ih, Senhor, caí de novo. Tem crente que brinca com Deus. Como assim, pastor? Brinca. Ele cai num pecado hoje, aí ele passa uma semana maravilha, né? Mas no final da semana ele cai de novo. Tem alguns crentes, irmãos, que Jesus precisa vir num domingo, no culto da noite e por volta das 8, porque se vir qualquer momento antes, ele fica, não consegue subir, porque é uma vida dividida.
ele flerta com o pecado, ele está enamorado do pecado. A situação de Ló era triste, mas ele não fez nada para sair. Ainda quando, no capítulo 14, os reis de Sodoma e Gomorra são capturados, também Ló foi capturado. Ele tinha a oportunidade, o seu tio veio, os livrou, os libertou. Ele poderia dizer: tio, eu quero voltar, eu quero ficar lá em Moriá, onde o senhor está. Eu quero estar ao seu lado, perto do Senhor, porque perto do Senhor tem altar, perto do Senhor tem oração, perto do Senhor tem louvor, perto do Senhor tem conhecimento de Deus. Eu quero isto, mas não. Depois que ele se sentiu livre, o que fez o bendito Ló? Voltou de novo lá para Sodoma. Por que, pastor, que ele volta para lá? Havia algo que influenciava o seu coração, a sua alma, o seu desejo. Ele queria estar lá, porque você está no lugar onde você quer estar. Ninguém obrigou ele, ao contrário, eu creio que aquela guerra que ele foi capturado, era Deus dando uma oportunidade para ele, e dizendo a ele: Ló, fica lá, a sua vida corre perigo, é um lugar de risco. Não fique, Ló, já tirei você de lá, não volta lá, fica com seu tio. Mas ele não. Junta algumas coisinhas e volta para lá. Outra questão concernente a Ló: ali naquele lugar, ele não somente trouxe a sua tenda próximo da cidade, mas ele habitou dentro da cidade e foi morar em Sodoma. Foi morar lá, e tum, dentro da cidade. Lá dentro da cidade, a Bíblia disse que o anjo, quando vai visitar Sodoma, encontra ele sentado na porta da cidade. Na porta da cidade. Os que sentavam na porta da cidade eram as pessoas que tinham certa proeminência, e também eram pessoas que faziam juízos de pequenas causas. Foi o que aconteceu com Boaz, quando ele vai negociar lá aquela questão de Noemi e Ruth. Chamou os anciãos da cidade, sentaram na entrada da porta da cidade. Era a forma que se utilizava. Então parece que Ló não somente veio habitar em Sodoma, Ló simplesmente assumiu a cultura, a vida, o conhecimento da própria cidade. E ao conseguir esse lugar de proeminência, eu já disse aos senhores, vou repetir: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem sabe todos olhavam para ele: parece que esse camarada aqui, ainda que estrangeiro, mas parece que ele tem mais entendimento do que a gente. Porque, irmão, ainda um crente sendo carnal, ele tem mais entendimento do que um ímpio. Ainda um crente sendo uma pessoa que vive distante de Deus, que vive aquela vidinha espiritual relaxada, ele tem mais entendimento do que uma pessoa que não conhece a Deus. Lembra de Balaão? Era um profeta que Deus usava, mas ele também tinha a manha de orientar as pessoas a cometer pecado. Mas isso fica para outro dia. Agora, meus irmãos, outra coisa interessante sobre Ló: este comportamento de Ló, de não fazer nada para sair de Sodoma, revela uma debilidade do seu caráter. Não tem aquela pessoa que ela está pecando e chega para você: eu não tenho forças para sair, eu não tenho forças para sair. Ah, pastor, a carne é fraca. Quantas pessoas não atuam desta forma? São crentes, são. Fazer o quê? Numa família tem filho de todo jeito.
São crentes, são. Porém, será que se esforçou para sair? Será que desejou realmente sair da situação? Ló não. Revelou a debilidade do seu caráter permanecendo ali. As nossas decisões revelam sempre o que está no nosso coração. As nossas atitudes revelam o que está no nosso coração. Eu posso muito bem, publicamente, representar uma personalidade, mas quando os olhos não estão sobre mim, eu posso ser eu mesmo. Hoje o que nós temos são muitas pessoas variando nessas duas personalidades. Mas eu só não vou fazer isso porque pode ser que tenha algum crente por aqui e me vê. Mas se eu tivesse sozinho, entendeu? Agora, o que é uma pessoa, por mais que ela tenha os seus problemas, as suas fraquezas, as suas debilidades, o que é uma pessoa que está tentando vencer? Ela está fugindo. Fugindo. A tentação sugestiva, e você diz, não quero isso, sai do lugar, dá uma volta, vai para o outro lado, e coisa dessa natureza. Aqui, as nossas decisões revelam o que está no nosso coração. Jesus disse, o homem é aquilo que está no coração. O coração procede adultérios, roubo, morte e assim por diante. E quando não está ninguém vendo, a gente vai lá e pratica. Não tem ninguém vendo, entre aspas. Os olhos de Deus, tudo vê. E irmão, se existe uma ignorância, é aquela de querer praticar uma coisa errada e esconder dos olhos dos homens. Por exemplo, se eu praticar uma coisa errada, o que você pode fazer contra mim? O que os senhores podem fazer contra mim? Agora, o que Deus pode fazer contra mim? Entendeu? Nós vamos nos responder diante de Deus. Paulo disse em Romanos, cada um dará conta de si diante de Deus. Responsabilidade pessoal, né? E responder prestando conta a uma divindade, porque dos olhos de Deus ninguém escapa. Ninguém vai escapar. Ele vai então nessa situação, uma situação terrível. Agora, interessante que Ló, ele não saiu de Sodoma. Não. Ló não saiu de Sodoma. Ló foi tirado de Sodoma. E tem mais uma. Tirado à força. Se você fazer a leitura do texto, você vai ver que é capítulo 19 de Gênesis, que os anjos, os dois anjos, eram 4 pessoas e 2 anjos. Um anjo pegou na mão de uma filha e de outra filha e saiu arrastando. O outro pegou na mão da mulher e de Ló e saiu arrastando. Por quê? Porque Ló estava o quê? Como diz no futebol, fazendo cera. Não, espera e tal. Quem sabe Deus muda de ideia aí, não joga pedra de fogo aqui. E os anjos disseram, vamos arrancar esse cara daqui. Ele não queria sair. Não queria. Por que ele não queria sair? O que tinha de tão importante em Sodoma que fazia que Ló estivesse preso ali? Havia alguma coisa que o prendia ali? A alma dele já não estava aflita. Era a oportunidade de cair fora. Mas não. A
carne de Ló, o desejo carnal de Ló, anelava estar ali, desejava ficar ali. Ele já havia criado raízes naquele lugar. Aliás, ele já tinha se identificado muito com o ambiente de Sodoma. As coisas ali para ele já era algo natural. Agora eu vejo a misericórdia de Deus. Agora, se Ló dependesse de ser salvo da destruição de Sodoma por ele mesmo, ele estava soterrado no meio das pedras. Não era por ele. Se você fizer a leitura do texto, você vai ver que a Bíblia diz assim: e quando o Senhor Deus estava jogando pedra de fogo sobre a cidade, lembrou de quem? Lembrou de quem? De Abraão, e salvou a Ló. Ali não foi por causa de Ló, não, porque Ló era um giló amargo aos olhos de Deus e na boca também. Mas como Deus tinha uma consideração por Abraão, o que ele fez? Bom, por Abraão, eu vou arrancar ele daí. Arrancar. Pensa num sujeito que deu trabalho. Quando os homens vieram e cercaram a casa de Ló, ele ainda quis negociar com aqueles caras. Olha a proposta indecente de Ló: eu tenho 2 filhas virgens, vou colocar elas para fora e vocês façam com elas o que vocês bem entender. Isso é proposta de um pai? Vê como a cultura da cidade já tinha invadido o coração de Ló? Que pai faz uma proposta tão indecente como esta? O pai é o protetor da família, é o cabeça e ele é o protetor. Se tiver que morrer, quem vai morrer primeiro é o pai, porque ele vai pular na frente da espada, da lança, e vai dizer: olha, a minha família ninguém toca. Mas Ló não, ele está aqui querendo negociar com os camaradas e entregar suas 2 filhas. E olha a misericórdia de Deus: os anjos estenderam a mão e puxaram ele para fora, porque os homens disseram: esse estrangeiro veio aqui morar entre nós e agora quer ser juiz de tudo, e vamos fazer mais mal a você do que aos anjos. E os anjos puxaram eles para dentro. E Ló veio para dentro. Aí o anjo disse: junta o que tem, porque nós vamos destruir este lugar. Aí ele começa a fazer cera, né? Pensando: Deus pode mudar esse prognóstico e tal, e me dá uma oportunidade, enquanto o pessoal está cego aí, deixa eu ir falar com os futuros genros. E ele vai falar com os futuros genros, e nem os genros não acreditavam nele, porque quando ele disse: olha, o Senhor vai destruir o lugar, eles começaram a rir. Sério, esse camarada está fazendo gracejo para a gente. Quem vai destruir Sodoma e Gomorra? Isso aqui é uma potência. Ele voltou para casa. E aí, vamos ou não vamos? Vamos, está na hora, temos que sair. Vamos, porque a gente não pode começar a fazer o que tem que ser feito enquanto você estiver impedindo. E eles começaram a demorar. Os 2 anjos disseram: não, aqui nós temos que arrancar esses caras. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus arranca o sujeito. Ele teve oportunidade de sair com as suas próprias pernas e não quis. Precisou o anjo arrancá-los de lá. Agora, meus irmãos, indo para o nosso final, Ló sai de Sodoma? Ele não sai. Ló é arrancado de Sodoma pelos anjos. E aí o anjo disse para ele: foge para as montanhas. Disse: não, deixa eu ir para Zoar, aquela cidade pequena. Ele sempre está procurando uma forma de contrariar uma determinação direta. E eu posso me refugiar ali. E então o anjo permitiu: vá para lá. E ele foi para a cidade. Quando ele chegou na cidade, ficou com medo, foi para uma caverna. E lá na caverna, o que Ló fez?
juntamente com as suas filhas. Ele simplesmente colocou em prática o que tinha visto, ouvido lá em Sodoma. Como esse sujeito conseguiu vinho naquela caverna? Você já pensou nisso? Eles estavam morando numa caverna. Como é que ele conseguiu? Você já tentou esconder a garrafa de cachaça de um pingaiada? Você pode fazer o que for. Você pode esconder, e o cara aparece bêbado. Você diz, mas como é que esse camarada dá uma... Irmão, o capeta não morreu com aquelas pedras de fogo em Sodoma. Ele também escapou. Ele disse, se Ló vai para a caverna, eu vou lá atentar a vida dele também. E Ló começou a pensar, né? E as meninas pensando, poxa, e agora, hein? E Ló disse, estou com a garganta tão seca. Rapidinho conseguiram vir. Irmão, não brinque com Satanás. Ele é sem vergonha mesmo. E se você quer pecar, ele rapidinho arranja um negócio para você entrar dentro. Sem você querer, ele já aparece. Imagine chamando. Imagine andando nas bordas do caminho dele e passando por lá. Ei, diabo, estou passando por cá. Fica. Você já viu como é que a jiboia atrapa ou atrai o rato? Ela fica lá, faz a sua rodeira, coloca a cabeça em cima e fica. E o rato fica dando volta. Primeiro ele dá uma volta lá longe. E depois ele vem diminuindo essa volta. E vem diminuindo até pá! Pronto. Assim é. Quando você deseja uma coisa, o diabo, irmão, o diabo não é onisciente, mas ele é observador. Essa é de graça. Ele fica te observando. O que é que você gosta? O diabo conhece mais você do que você mesmo. Do que você gosta, aonde você anda, quais são seus amigos. Ele ajunta todo um dossiê sobre a tua vida. E aí o que ele faz com aquele dossiê da sua vida? Ele vai então armar a arapuca, armar o laço. Você olha, ele gosta disso, vou pôr um laço bem aqui. Ele gosta daquilo, outro laço aqui. É armadilha para todo lado. É um campo minado, ele prepara tudo. E se você dá bobeira, você só escuta o estouro. Pô, o que foi? Um ex-crente carnal já foi. Assim é que funciona. A nossa liberdade custa uma vigilância permanente. A nossa vida espiritual tem um preço a ser pago todo dia. Todo dia o Senhor nos livra da boca do leão. Todo dia a mão do Senhor nos protege. Todo dia o Senhor vem ao nosso socorro. Mas quando eu começo a brincar, quando você vê crente aí despenado, despedaçado, quebrado, destruído, acabado, é porque ele foi andar na borda da armadilha e achou que ele estava bem parado. E aí é o perigo. Ele é terrível. O inimigo é terrível. Agora ele, quem levou cachaça para ele, né? Ou quem levou cachaça para aquelas meninas? De repente as meninas desceram lá na cidade e compraram, né? A mais velha arquitetou o plano, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chapar o coco do nosso pai essa noite, porque aqui, nesta caverna e nessa mata, não tem nenhum homem para a gente casar e ter filhos. Então a gente chapa o coco do velho, eu passo a primeira noite com ele, amanhã a gente chapa de novo, e aí vai você. Aonde essas meninas aprenderam isso?
Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada disso. Onde foi que elas aprenderam isso? Irmão, Sodoma e Gomorra era Facebook, era internet. Só que não era imagem, era ao vivo e em cores. As meninas sabiam como fazer. Tem uns meninos e umas meninas que faz coisa hoje que até Satanás duvida. E diz: foi o diabo que me ensinou. Ele disse: eu não ensinei isso não. Isso aí não vem colocar na minha conta que eu não ensinei isso. Até o diabo fala: não acredito, eu tenho que me atualizar, porque essa gente vai acabar tomando o meu lugar. Aleluia. As meninas prepararam a garrafada. E olha o velho, né? Toma, papai. E o velho: eita, doce, doce como mel. Dá mais uma. Meu irmão, que situação. Que situação. Aí no outro dia, quando nossos meninos, eu não sei de nada, eu estava bêbado. Não é assim que os bêbados fazem? Eu xinguei, eu briguei, eu fiz, mas eu não lembro de nada, eu estava bêbado. Meu querido irmão, e esse Ló, ao mesmo tempo que ele era pai dos meninos, ele também já era avô. Pai e avô, você já imaginou um trem desse? É um incesto. Que final triste de terminar uma história que poderia ser diferente. Mas Pedro está dizendo no momento da destruição de Sodoma que Ló, em medida aos demais sodomitas, ele era justo, e as práticas afligiam a sua alma. Mas é o que eu te disse, ele dizia: eu não tenho força, eu até quero, eu vou até na porta da cidade, mas quando eu estou na porta, dá uma saudade, eu vir e se deixar tudo isso, eu volto para casa. Não tem muitos crentes: pastor, eu não tenho força para voltar para Jesus, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar, eu não tenho força para isso, para aquilo outro, mas tem força para pecar. Ló é o crente que não queria sair de Sodoma. Ló é o crente que não queria sair da cidade do pecado. Ló levou sobre si muitas práticas que ele viu em Sodoma. O final dele, dentro de uma caverna, com 2 filhas, 2 filhos, um por nome de Moabe e outro Amon, que foram inimigos terríveis de Israel. Como é triste. O importante da vida, meu querido irmão, não é nem tanto o começo. Nem tudo que começa bem tem a certeza que vai terminar bem, e nem tudo que começa mal tem certeza que vai terminar mal. O importante é como vamos terminar a nossa história, como seremos lembrados, qual é o registro que vamos deixar, o que os nossos filhos, os nossos amigos, os irmãos de nossa igreja vai falar de nós quando partirmos daqui. Eu não estou dizendo na hora da morte, porque na hora da morte todo morto fica santo. Eu estou falando com o passar dos dias. Será que nós vamos terminar os nossos dias em uma caverna escura, praticando coisas que aprendemos no mundo da vida da carne? Ou vamos terminar como um Elias, arrebatados numa carruagem de fogo? Ló teve a oportunidade de terminar a história, e terminar de uma forma linda. E eu e você também estamos tendo. Eu e você estamos tendo. Vamos dizer um adeus a Sodoma. A minha vida e a minha perspectiva não é Sodoma.
Eu não tenho qualquer adereço ou apreço por Sodoma. Eu vivo da expectativa da Nova Jerusalém. É para lá que eu estou indo. Sodoma, Deus me tirou de lá. E eu não vou voltar lá, jamais.